O ser humano é a primeira espécie que procura um significado da sua existência e busca seu autoconhecimento a vida inteira, o que sem dúvida inclui o entendimento de sua personalidade e das pessoas com quem convive. Em cada episódio desse podcast, vamos falar sobre esse tema com personalidades de destaque em seus campos profissionais e na vida. O podcast As Personalidades e a Personalidade é oferecido mensalmente pela Ateliê RH, distribuidor pioneiro da Hogan Assessments, no Brasil há mais de 20 anos, líder global em avaliações de personalidade, e é apresentado por seu diretor, Roberto Afonso Santos. Boa tarde, pessoal. Estamos começando hoje o 6º episódio da série As Personalidades e a Personalidade, podcast, videocast, podcast para quem escutar no Spotify e videocast para quem assistir no YouTube. Espero que quem esteja assistindo hoje já tenha podido assistir um dos 5 episódios anteriores, mas é uma satisfação incrível. Mais uma vez eu posso convidar e ter o convite aceito de um grande amigo e um grande consultor e empreendedor na área de recursos humanos, que é o Miguel Visioli. Miguel Visioli, muito bom ter você aqui. O Miguel, a gente pouco se relacionou na faculdade, ele era bem mais jovem que eu, ele terminou um ano depois de mim, mas depois de muitos anos a gente se encontrou na vida profissional, em cerca de 1990, né? E não nos largamos mais, né? Nossa Senhora. Aí acompanhamos tanto a carreira ainda como executivo e depois como consultor, muitas parcerias e com certeza eu acho que vai ser uma ótima oportunidade para vocês conhecerem um pouco da atuação profissional do Miguel, um pouco da vida, né, de quem trabalha há tantos anos como coach, como consultor, como empreendedor nessa área. Para falar um pouquinho, então, Miguel, obrigado, bem-vindo, Obrigado, muito legal estar aqui com você. Tá mesmo, estou até meio emocionado, assim, legal demais. Obrigado por ter me convidado. Vamos em frente. Vamos lá, um prazer. Miguel Visioli, ele possui, quando a gente fala esse número de anos de experiência, sempre a gente fica na dúvida. Falamos realmente a verdade? Pode falar. Mais de 40 anos de experiência em empresas como executivo de grandes organizações, como consultor, como professor, facilitador, como coach, né? Então bastante versátil. Ele foi cofundador da consultoria Right Side Filippelli, onde lá, como CEO, ele implantou inúmeros projetos de desenvolvimento organizacional, desenvolvimento pessoal, em empresas nacionais, multinacionais. Ele é há 15 anos professor da Fundação Dom Cabral, período que ele tem atuado tanto em sala de aula como em projetos em diversas empresas de várias regiões do país. Ele é psicólogo pela PUC de São Paulo, como eu, né? Também com especialização em administração pela Fundação Getúlio Vargas, além de programas no Brasil e no exterior de desenvolvimento de executivos. Ele foi responsável pela introdução no Brasil e validação de diversos instrumentos que vocês devem conhecer, né? O mais famoso é o Myers-Briggs Type Indicator, o famoso MBTI, né? E já conduziu, na época, depois ele delegou, né, mais de 35 turmas de qualificação para mais de 700 pessoas. E eu tive o prazer de participar de uma das primeiras. Né? Foi? A primeira ou a segunda? Primeira ou a segunda turma. Coitado de lá você. Em 99. Não, mas foi muito legal. Ele é facilitador em programas de treinamento de executivos de empresas internacionais, como a PPS Signet, dos Estados Unidos, e a Limitless Leadership da Grã-Bretanha. Autor do livro que nós vamos falar a respeito, Liderança, a Força do Temperamento, com a Maria da Luz Calegari, e participação como organizador ou como coautor de outros livros, como vocês veem aqui. Eu tenho 3, Miguel. Eu tenho Ser Humano a Ser Diferente, que tem muito a ver com o MBTI. Né? Isso. As empresas também precisam de terapia, que também trabalha com os tipos do Jungiano.
e uma participação no manual, né? Manual de RH. Foi organizado pelo Miguel, né? Então, ele assim, já deve ter plantado uma árvore e já escreveu vários livros, né? Então, ele está com o caminho. E tem 2 filhos também, não se esqueça disso. Tem 2 filhos. Tem 2 filhos, bem grandinhos. Bem grandinhos. Bem grandinhos. Bacana. Obrigado, Beto. Então, vai ser, acho que, ótimo a gente ter essa oportunidade, né, do Miguel compartilhar um pouco da experiência. Porque quem está nessa área, né, quem está na área de desenvolvimento humano, organizacional, em coaching, né, eu acho que muito da aprendizagem que a gente pode ter é escutando vivências, experiências de profissionais, né? Eu sempre começo, nos outros podcasts, Miguel, começo fazendo, né, perguntas sobre o que é personalidade para você, mas nesse papo aqui, como no seu livro Liderança, a Força do Temperamento, né, você fala sobre temperamento, né, e relaciona depois com os tipos psicológicos, né, e a gente fala aqui no podcast as personalidades e a personalidade. Então, para a gente equalizar aqui o que é o quê, né? Primeira aula que eu vou te pedir é falar um pouquinho de temperamento, tipo psicológico, personalidade. Explora um pouquinho esses legal. termos. Claro, sem dúvida. Então, eu tenho acompanhado alguns dos seus podcasts, né? E como a gente sabe, esse assunto de personalidade é super, complexo, amplo. Existem tantas teorias de personalidade por aí, né, Roberto? E assim, eu como tenho uma tendência a ser uma pessoa mais prática, né, de resolver as coisas aqui e agora, colocar a mão na massa, eu sempre achei, no nosso ramo de trabalho, né, em trabalhar com as organizações, com desenvolvimento de liderança, de equipes, etc., explorar teorias de personalidade com esse tipo de público é sempre muito complicado, porque a gente mesmo às vezes tem dificuldade de entender e a aplicação prática é ainda mais complicado. Então, o que eu e Maria da Luz fizemos com a intenção desse livro aqui? Os temperamentos nada mais eu posso dizer assim, uma espécie de simplificação de teorias de personalidade. A gente transforma algumas teorias de personalidade. Por exemplo, o MBTI fala em 16 tipos de personalidade, né? Que é muito bacana, a gente vai explorar isso daqui a pouco. Mas o temperamento, a gente fala em 4 temperamentos, né? Então, quando a pessoa se vê diante de 4 descrições de cada um desses temperamentos, a facilidade de identificação é bem legal, assim, bem ampla mesmo, bem fácil, sabe? Da pessoa se identificar. E aí, como a gente sabe, o primeiro passo para a gente crescer, se desenvolver, é entender quem a gente é. O autoconhecimento, né? Eu lembro, Miguel, agora, quando você... Não me lembro que momento que foi da sua carreira e dos livros que você falava dos 3 As. Sim. Não era? E o primeiro é exatamente autoconhecimento. Exatamente. Né? É bom você lembrar. Faz parte desse livro também, porque o mote desse livro, a razão é assim, a gente trabalha com treinamento, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de liderança há décadas, né? Podemos dizer isso sem medo de errar. Podemos. Sem medo de exagerar. Né? E assim, é muito frustrante muitas vezes esse trabalho que a gente faz, porque a gente faz não sei, e depois a gente volta e vê que as pessoas, na verdade, os nossos participantes, no fundo, sendo sinceros, né, não mudaram muito. Essa é a questão. E eu sempre fiquei encafado por isso. Falei, o cara sai daqui tão animado, tão empolgado com aquilo que a gente discutiu, com as práticas que a gente fez, com as dinâmicas. E depois, assim, chega no dia a dia, né, quase nada muda. Muito frustrante para a nossa profissão. Muitos colegas nossos falam isso, né? E aí eu falei, por que será que isso acontece? E daí, então, vem a junção do MBTI, a teoria dos temperamentos, né? E a gente identifica, né, nas minhas pesquisas, no tempo do livro, eram mais de 100 mil aplicações do MBTI, a gente identificou uma predominância muito forte de um determinado temperamento, que a gente chama de SJ, que são pessoas extremamente voltadas para resultado. Né? E, práticas, né? Aqui agora, práticas. Agora resolve, não tem muita visão de futuro, mas são ótimos para resolver os problemas do dia a dia. E além disso, assim, não são pessoas voltadas para as pessoas. Tudo que a gente fala hoje de uma liderança mais humanizada,
esse pessoal não tem, assim, como tendência natural, né? Tem que aprender muito, mas é sempre muito complicado. E aí depois eu aliei essas características desses líderes. Olha, 70% dos nossos líderes são SJ. Isso é a pesquisa brasileira, Miguel? É. Brasileira, né? É brasileira. E é uma loucura, porque você pensa, caramba, né? 70% dos líderes, independente do nível de liderança, se é diretor, supervisor ou gerente, assim, gente que tem responsabilidade por outros, né? E é uma tendência muito forte, mas é por quê? Porque as empresas precisam disso. Então é meio que um processo de seleção assim, seletivo, né? E a pessoa vai ficando porque ela dá resultado. E aí o desenvolvimento do outro lado, que é o lado mais humano, o lado das pessoas, fica comprometido. E o lado estratégico também, né? O lado de visão de longo prazo, né? Que isso também não é do SJ, né? Não é mesmo, né? Então, e aliado a isso, né, desse dado assim tão forte, eu também, e o Roberto também comigo muitas vezes, fizemos muitos programas de avaliação de competências, de assessment centers, né? E aí a gente percebe mesmo que a função ou que a competência sempre assim pior avaliada é liderança, é trabalho em equipe, é comunicação, que são essas competências mais soft. Então eu fiz uma junção dessas duas informações e cheguei à conclusão que elas combinam muito bem. A gente não sabe o que vem antes, né? Mas, enfim, isso é o que acontece nas organizações. E os 3As, a teoria dos 3As, ou a prática dos 3As, surge como uma tentativa de realmente facilitar o desenvolvimento da liderança, dos líderes, né? Então, o primeiro A, como você falou, é o A do autoconhecimento, depois o A da aprendizagem, que são técnicas de treinamento e desenvolvimento, e depois o último A, é o A do acompanhamento, que talvez seja esse o grande pulo do gato, do meu ponto de vista, sabe? Tem que ter acompanhamento. Ninguém vai mudar depois de um coach, ninguém vai mudar depois de 3 dias de treinamento. Então, esse último A é fundamental. E acompanhamento da ação, né? Esse último A é acompanhamento da ação, porque passar da teoria, da reflexão para a ação é o grande desafio. Esse é o desafio, o pulo do gato é esse, né? Exatamente. Agora, você justamente com relação a essa pesquisa, também tinha destacado aqui, né? Essa parte que você fez de avaliar, fazer a correlação com uma avaliação com 5 mil, né? Das 140 mil, você pegou 5 mil e fez a correlação, e aí você fala, né, que o resultado foi melancólico, né? Exato. Me fala um pouquinho dessa conclusão melancólica que você teve quando você viu isso. Então, é nessa linha, é melancólico, eu diria até frustrante, exatamente como eu falei há pouco, sabe? Assim, tantos processos de treinamento, nossa senhora, são dezenas, eu sei lá, tanto tipo de treinamento tem, técnicas de treinamento, e aí você vê que a coisa não funciona no dia a dia. Então, aí, assim, é frustrante nesse sentido, porque o nosso esforço muitas vezes não é recompensado pelo esforço que o outro faz no sentido de se desenvolver, mesmo que o outro acredite e queira se desenvolver. E aí é um outro tópico, né? Uma coisa é se conhecer, o autoconhecimento, e depois é mudar efetivamente, né? Porque esse gap é que é o mais complicado. Eu, ao longo do tempo, desenvolvi uma autoteoria que é bem como é que mais eu diria? Prática. Forte. Não é forte, é assim. Eu cheguei à conclusão que livre-arbítrio não existe. Não existe. Existe o arbítrio, mas o livre-arbítrio não existe, porque a nossa personalidade, a nossa psique é tão complexa, tão cheia de aprendizagens, experiências, comportamentos ou atitudes e tendências que muitas vezes são inatas, que pensar que a gente tem toda a liberdade para pensar e decidir, né, alguma coisa na vida de maneira fria, eu acho que não existe. Não existe, né? O nosso subconsciente, o nosso inconsciente acaba nos levando a tomar decisões, a fazer coisas na nossa vida que a gente não pensa que está fazendo, na verdade, né? E desde que a gente está dentro do ambiente social, a gente é constantemente influenciado pelo meio, pelas outras pessoas, né? Consciente ou inconscientemente, né? Você conhece Hogan também, né? E você tem lá os vieses inconscientes, né? Que determina muitas vezes, a pessoa não percebe, mas ela está sendo determinada
esse livre-arbítrio, acho que eu tendo a concordar com você, sim. porque está sendo determinada por um monte de experiências com outras pessoas, né, que não tem nada a ver com uma coisa nata. Né? Mas aí eu vou pegar uma carona na pergunta, né, quando você falou de nato, e aquela tradicional que a gente já discutiu em N workshops de desenvolvimento, né? Liderança é nata ou liderança é aprendida, não é nata? Como é que é a sua visão, Miguel, sobre essa tradicional pergunta? Pergunta clássica, né? A clássica. Bom, eu vejo assim, com base nos estudos, na minha experiência, eu vejo que tem algumas pessoas que nascem, né, viradas para a lua, que são afortunadas, né, que têm uma tendência natural para exercer uma influência sobre as outras pessoas. Então, isso eu chamo que é inato, né, nasceu com a pessoa. Agora, não quer dizer que as outras pessoas, pobres como nós somos, né, eventualmente em termos de liderança, que a gente não possa desenvolver. A gente pode sim desenvolver e deve desenvolver. Né? Só que esse desenvolvimento tem muito a ver com essa questão que eu falei agora do livre-arbítrio. Se a gente não para pensar antes de fazer alguma coisa, a gente não está exercendo o livre-arbítrio. Por isso que é difícil. A gente tem os hábitos, a gente faz tudo automático e não pensa. Você vai ter uma conversa difícil com alguém, olha, eu quero ver alguém que pense um pouquinho antes de como é que vai conduzir essa conversa, como é que vai sensibilizar o outro para essa conversa, como é que vai influenciar positivamente o outro. A gente entra na conversa e vai falando o que tem vontade de falar. Né? Então, é por isso que eu digo que o livre-arbítrio quase não existe ou não existe de verdade. Então, nesse sentido, é frustrante também. Agora, falando não em tipo psicológico, porque aí, né, mas falando em personalidade de um sentido mais genérico, assim, né? Como é que a sua personalidade, você sente que a sua personalidade influenciou a sua forma de atuação e a sua carreira? Nossa, essa pergunta agora tem que falar. Agora não, entramos no aspecto mas eu falo com assim, biográfico, tranquilamente, até com um certo orgulho, eu diria. Porque eu fiz psicologia como você e, assim como você, eu acabei me encaminhando pela área organizacional. Nunca me interessei por clínica, muito menos por educacional. Eu não sei, era uma tendência natural. Eu gostava mais dos assuntos que tinham relação com as empresas, com as organizações. E, mais uma vez, eu repito, não decidi nada. Eu fui nadando conforme a corrente ia e fui me envolvendo cada vez mais com esse assunto e, assim, encontrei uma certa afinidade com esse tipo de assunto. Assunto das empresas, né? Porque, como eu citei agora há pouco, as empresas, a gente sabe, elas são voltadas para resultado, elas são operacionais, elas querem coisas práticas, não é? Eu fui me identificando com esse tipo de coisa. E fui trabalhando em empresas durante 2 décadas, pelo menos, né? Como empregado, e até que eu descobri essas questões que são inatas. Aí, quando eu descobri que eu sou desse jeito, eu falei, caramba, eu nunca seria um psicólogo clínico. Nunca seria, porque você me conhece, né? A minha me deixa irritado, aquela coisa muito, muito devagar. E aí eu descobri, caramba, eu tenho coisas que nasceram comigo, que são inatas e que me levaram a tomar essas decisões na minha vida, procurando essa carreira e nem sequer cogitei em fazer outra coisa. Então, desculpe frisar mais uma vez, mas é assim, por isso que eu digo que o livre-arbítrio não existe. Eu não pensei em nada, eu simplesmente fui sendo levado pela vontade, porque de vez em quando alguma coisa me dava uma satisfação aqui, pô, isso aqui é legal, né? E assim eu fiz minha carreira, Beto. Assim eu fiz. E olha, eu posso garantir para você que a maioria das pessoas faz desse jeito. E a gente fala que, bom, personalidade na vida adulta, ela já não muda, ou muda pouquíssimo, né? A personalidade. Agora, a gente adapta, né, alguns comportamentos em função de feedbacks do meio e tal. Você sente que ao longo da sua vida e da carreira você fez alguma flexibilização de algumas características inatas? Nossa, claro, né? Senão, para que nós estamos aqui, né? Aqui, não aqui, eu quero dizer, no mundo. No mundo, né? Por que nós estamos no mundo, se não for para desenvolver comportamentos novos? Então, eu também apoio essa teoria de que a personalidade não muda. O que a gente muda são comportamentos, né?
E mesmo assim com muita dificuldade, porque os hábitos é que nos dirigem, né, sei lá, em 90% da nossa vida no dia a dia, e mudar hábito é algo muito difícil, precisa muita persistência, muita disciplina. Eu faço uma associação que é comum e até meio pobre, eu diria, mas ilustra muito bem, assim. É um atleta, sabe? O cara pode ter um talento, mas se ele não treinar, desenvolver, se machucar, cair, errar, ele não vai chegar no topo onde ele eventualmente quer chegar. É a mesma coisa com a gente. Nós somos atletas, né, que buscam, sei lá, sermos pessoas melhores, e isso exige muita disciplina, muito foco, né, e levar uns tombos algumas vezes na vida. Né? E precisa muitas vezes de alguém ajudando, né? De um coach, por exemplo. Sim. Não é verdade? Porque fazer sozinho não é fácil, né? Sim. Eu uso, né, a expressão de que a personalidade não é uma camisa de força, né? E às vezes, quando a pessoa se apega, né, é o risco no autoconhecimento, ela se apega de alguma característica, eu sou assim. Ai, meu né? Deus. Ou no MBTI, isso aí acontece, né? Não, porque eu sou STJ. Não, é porque eu sou o INTJ. Né? Então, cria-se rótulos e as pessoas meio que se usam o rótulo e o diagnóstico, né? Às vezes super simplificado, né? Simplificado em excesso do que ele recebeu, e aí justificam todos os comportamentos, inclusive os negativos. Não, porque minha personalidade é essa. Não, eu não estou encontrando um adjetivo adequado para classificar as pessoas que dizem isso, e eventualmente, às vezes, também a gente diz isso, né? Porque, assim, isso é o oposto de uma pessoa que quer crescer e se desenvolver. É uma acomodação tremenda. Eu sou assim e pronto, se quiser, aceita. É a Gabriela, né? Então, cara, não é eu nasci assim. A gente está aqui, como eu citei há pouco, a gente está aqui para se desenvolver, para ser uma pessoa cada vez melhor. Então, voltando à sua pergunta, que eu acho que eu não respondi. Se eu conseguir mudar algumas coisas, claro, né? Hoje eu tenho 70 anos e tal, então eu consegui mudar algumas coisas. Mas eu garanto para você que aquela coisa da essência continua aqui, cara. Não dá para mudar. Temperamento, você acha? Temperamento não vai mudar. Não vai mudar o temperamento, a personalidade, aquilo que você falou, as características que são inatas, as características que são aprendidas, dependendo da nossa história de vida, né? Com quem a gente cresceu, onde a gente estudou, em suma, todas as questões que trouxeram experiências e que nos marcam, sem a gente saber, nos marcam, né? Outro aspecto de personalidade, né? Quer dizer, o que é mais importante? Você trabalhar na sua identidade ou você olhar a personalidade do ponto de vista da reputação, de como você parece para os outros? Putz, Vila, isso aí, eu adoro esse tema também da reputação. E a gente sabe, a gente faz coaching, né? Como é difícil mudar a reputação, cara. É aquela coisa, escreveu, não leu, cara. Tá lá, não tem jeito. É complicado mudar a reputação, assim, porque as pessoas, por mais que você se esforce para mudar... Aliás, eu acho que esse é o ponto mais, assim, o gargalo mais difícil para um coach, né, no exemplo que eu estou dando, que queira mudar. Porque quando ele faz um esforço para mudar, as pessoas... Estão apostando. O que está acontecendo? Né? Que horas que ele vai voltar para que horas que ele vai ter uma recaída, né? Essa coisa toda. Então, eu trabalho muito isso com os meus coaches. Olha, você vai tentar fazer diferente e você vai ver uma certa defesa assim, do pessoal, né? Não vai acreditar muito bem. Mas como um atleta, né, vai insistindo, vai insistindo. Então, cara, a reputação é muito importante, assim... E a reputação está feita, cara. É tão difícil mudar a reputação. É tão difícil. Por isso que, né, pensar antes de falar, pensar antes de agir, é essencial. Porque cada palavrinha nossa está ali sendo somada à nossa reputação. Né? Às vezes, o caminho é tentar pegar nos valores, nas aspirações, na filosofia de vida, no que a pessoa quer, né, para ela e para o futuro, como a motivação para se esforçar, porque dificilmente motivos mais elevados, né, estão associados a algumas, vamos dizer, aspectos de personalidade mais tóxica e negativa. Né?
E às vezes a pessoa tem, né, um espírito altruísta, ela quer fazer o bem. Né? Então, talvez trabalhar com a pessoa para ela rever os paradigmas, rever seus valores, para meio que dar uma ignição na mudança, na reputação. Então, você, ao falar, me lembrou do Viktor Frankl, né? Que foi um psiquiatra judeu que ficou quase 4 anos preso em campos de concentração, e ele, por ser um psiquiatra, né, fez algumas observações nos campos de concentração assim muito legais. E uma delas, que ele trabalha no livro dele, que aliás está disponível aí na internet, né, já é livre, vale a pena ler, assim, as pessoas têm que ter um propósito de vida. Então, é exatamente isso que você está falando. Caramba, o que eu quero da minha vida, né? Será que para eu almejar isso aqui... Eu não estou falando de questões financeiras e físicas, estou falando de questões mais, como você falou, espirituais, filosóficas e tal, né? Assim, eu quero isso aqui, então eu tenho que começar a fazer coisas diferentes na minha vida. Então, eu gosto muito disso. E, aliás, trabalho isso também em vários cursos. Qual é o seu propósito, né? Então, quais são os seus valores? Quais são os valores que você quer preservar? Que é aqueles que você não abre mão absolutamente. Vamos juntar esses valores, vamos criar um propósito. As pessoas saem tão diferentes desse momento, quando tem um propósito, espetacular. Então, concordo com você. Um propósito claro, firme, focado, ajuda muito a transformação positiva das pessoas. E ela se esforçar para mudar os hábitos, que são mais fáceis, né? É aquilo que a gente fala sempre da zona de conforto, né? O que é a sua zona de conforto? É continuar igual, com os mesmos distúrbios nos seus relacionamentos, os mesmos comportamentos, né, tóxicos, que tá na moda hoje, né? Ambientes tóxicos e sociopata, psicopata em empresas, né? Agora, você falou aí de cursos, né? E você falou também um pouquinho antes da frustração, né? De faz o treinamento e tal, depois encontra as pessoas de novo, e aí, mudou, né? Não mudou. Será que as organizações que você fez trabalhos como consultor e agora pela Fundação Dom Cabral faz projetos, será que as empresas não ficam investindo demais, quer dizer, muito, né? Em consertar líderes que poderiam ter sido evitados a entrada dele na organização se investissem mais no assessment de entrada para selecionar fora, né, líderes que têm muita dificuldade de sair daquele seu estilo mais agressivo, mais arrogante, narcisista, egocêntrico, né? Assim... Você vê as empresas, clientes, com esta preocupação? Eu vejo, ultimamente eu vejo. Nesse sentido, eu sou bem otimista. Depois de 40 anos trabalhando na área, até mais, né? Assim, eu vejo uma mudança significativa nas organizações. Eu consigo perceber, em algumas pelo menos, né? Uma tentativa genuína, verdadeira, de transformar os líderes em pessoas mais equilibradas, né? Tanto na busca de resultado, quanto na busca da motivação das pessoas, né? Da humanização do trabalho. Eu vejo isso sim, Roberto, eu vejo sim. Agora, cara... É sempre muito difícil. Agora, quando a empresa como um todo está apoiando, quando a empresa tem mecanismos de apoio para essas mudanças, aí a taxa de sucesso, caramba, é bem mais elevada, né? Mas não era mais fácil não deixar essas pessoas entrarem do que depois tentar consertar, e enquanto você não conserta, ele vai estragando a vida de burnout de pessoas, problemas de saúde mental nas organizações. Sim, eu tenho até um estudo de caso que é curioso, que o cara é contratado como CEO e faz um monte de porcaria, depois é demitido. Pô, mas quem contratou esse cara? Por que contratou esse cara? Porque na hora da contratação, normalmente as pessoas levam em consideração a experiência que ele teve, o sucesso que ele teve, os resultados que ele alcançou, e muita gente não olha para o lado mais comportamental. E olha, mas não, isso aí não é sei, tão ele vai importante. superar, a gente ajuda e tal. E não é bem assim, evidentemente, né? Então, cara,
Sim, a seleção é muito importante, sem dúvida. Mas você não vai encontrar nunca um candidato perfeito também. Sempre Você vai. começou em seleção, Miguel? Acho que não, né? Não, comecei em treinamento de vendas. Treinamento de Treinamento vendas. de vendas eu comecei. É, Né? O Na mais Philips. tradicional de nós psicólogos é entrar pela seleção, mas eu mais seleção. que você não... Nossa, isso faz tempo, hein? Foi na Deixa Philips, pra lá, deixa pra lá. Foi na Philips. E a Philips tinha várias unidades espalhadas pelo Brasil. A gente trabalhava na época com instrução programada. Que não é Eu hoje lembro, no computador, né? Era tudo no livrinho, no papelzinho. Era a prévia de um EAD, né? De isso. e-learning. Exato, era isso. Só que não tinha o I, era no papel. Era muito legal. Que é muito legal, não dava um trabalho pra caramba. Mas você enfim. fazia manuais de instrução programada? Não, já tinha. Já Eu cuidava de atualizar e de reproduzir, mandar para as unidades e corrigir as provas. Não, foi legal. Aprendi pra caramba. Foi muito bom. O operário de RH, né? Operário de RH, montar a apostila, entendeu? Pega aquela mesona e fica montando página a página da apostila, depois encaderna. Já fiz isso também, uai, como não? Muitas vezes. O meu estágio, antes de trabalhar na GM, eu fiz estágio na FEPASA, Ferrovia Paulista S.A., e na área de testes, de aplicar testes. E então punha lá 50 candidatos a inspetor de estação, a maquinista, e dava lá atenção concentrada e depois ficava calculando com o gabarito, calculando. Esse é o trabalho dos operários de RH. Né? Agora, eu falei em testes e falamos em seleção. O que você acha do uso de testes psicológicos em seleção? Depende do teste, não é? Existem testes que são muito apropriados. O Hogan tem alguns que são muito legais, né? Faz aquela comparação entre o esperado e o que a pessoa é, acho sensacional. Mas existem outros, como o MBTI, por exemplo, que não é muito aconselhado, não é aconselhado usar em seleção de pessoal. Por quê? Qual é a filosofia do MBTI? O que está por trás do desenvolvimento dos tipos psicológicos? Não tem tipo bom ou ruim, né? Não tem tipo bom ou ruim. E a premissa básica é assim, a pessoa é desse jeito e ela pode se desenvolver. Então, mesmo que eu responda um MBTI hoje e vai dar lá um tipo, como você citou, STJ. Tá, eu sou STJ, nasci assim, vou morrer assim. Aí eu sou Gabriela. Você acha que você nasceu assim e vai morrer assim? Sim. Mas isso não quer dizer, porque o teste não identifica, se eu desenvolver alguns comportamentos que, porventura, são até antagônicos àquela que é a minha natureza. É disso que nós estamos falando. Né? Isso é crescimento pessoal, isso é desenvolvimento pessoal, isso é se tornar uma pessoa melhor. Então, está lá, o meu resultado é STJ, as tendências naturais do STJ são estas. Né? Mas aquele fulano lá é um STJ desenvolvido, porque ele saca, ele percebe, ele começou a prestar atenção nas coisas que ele faz, etc. E é um STJ que eu chamo mais equilibrado. Porém, um instrumento não vai identificar se é mais equilibrado ou menos equilibrado. Vai dar aquilo que é cru. Mas quando você entra no Step 2, foi uma grande evolução, né? Porque aí ele dá um pouco umas nuances aí que... Sim, é verdade. O Step 2 é bem bacana, assim. E tem nuances, mas mesmo assim... Predominância... São comportamentos que advêm daquelas 4 do temperamento, básicas, do S e o J. No caso da simplificação do STJ, a gente fala SJ. Eu lembro que eu até fiquei preocupado quando eu fiz o meu... E antes de fazer a certificação, formação, qualificação do MBTI, e aí o Miguel falou, olha, o seu tipo só 1%... 1% Pisando em ovos, eu falei isso para você. 1% eu era gerente, diretor, acho que nessa época eu era diretor de RH, e 1%, 2% da população tem isso nas organizações. Outro, Miguel, esconde isso, senão vou me mandar embora. O meu é INFJ, quer dizer, quase tirando o J, que nós compartilhamos, porque também sou como você, de querer fechar, resolver e tal. Mas como é que ficou aí? Como é que fica o meu INFJ? Você acha que eu sou um INFJ
como é que é? Desenvolvido? Desenvolvido? Também, não tenho dúvida, sem dúvida. Gravando eu só podia falar isso, né? Depois... Brincadeira. Você é super, né? Você é um cara espetacular, assim, muito legal. INFJ, mas foi muito engraçado. Mas é assim, muitas pessoas perguntam, pô, mas na organização tem tantos desse tipo, e as pessoas que não são desse tipo? Eu já encontrei, nossa, tantas pessoas em nível de liderança, até de presidência da organização, que tem tipos que não são comuns, né? O seu é um deles, a ENFP é outro, que eu já conheci alguns, a ENFJ é outro, que foi super, um presidente da Dupont. Então, assim, gente, são pessoas desenvolvidas que têm tendências não tão adequadas às competências que a organização exige, mas a pessoa sabe, né, se desenvolver, sabe crescer. E essas pessoas, assim como você, têm uma habilidade muito legal que os outros não têm, que é saber se colocar no lugar do outro, entender o outro, né, ter paciência com o outro. Então, esse é o F, né? Esse é o F. Então, essa é uma alavancagem muito boa para as pessoas que, eventualmente, não têm aquilo que a empresa quer neste momento, mas, em longo prazo, conseguem trazer bons resultados. Eu lembro que acho que você deu esse exemplo de uma empresa que começou a usar erroneamente para a seleção e começou a só trazer STJ, né? Porque o presidente, o comercial, e começou a trazer só STJ. E aí começou a sentir que faltava o cara estratégico, o cara mais de relacionamento, né? Agora, você vê, esse tema também é muito legal, porque o que acontece nas organizações, eu até brinco, né? Falo assim, quem é que é o bom para você? O seu funcionário que é bom, quem é? Você acha que é aquele que é diferente de você ou aquele que é parecido com você? Cara, você vai achar que é aquele que é parecido que é o bom. É o viés. Então, aí o que acontece? Porque dá menos trabalho, né? Você lidar com aquele que é parecido do que com aquele que é diferente, né? A gente sabe disso. Então, assim, o que vai acontecer no processo seletivo interno? Quem é que o diretor XYZ vai promover? Aquele que é diferente ou aquele que é parecido? Vai promover aquele que é semelhante. Pô, é tão fácil conviver com esse cara, ele pensa mais ou menos como eu. Tarará, tarará. E aí, esse é um processo totalmente viciado, né, de seleção natural, né? Seleção, né? E o que acontece? Que você vai subindo nas organizações e você encontra cada vez mais as mesmas características, sabe? Então, assim, como é que a organização quer se desenvolver? Como é que a organização quer pensar mais estrategicamente se não tem ninguém para fazer isso lá e os que estão não estão nem preocupados com esse tipo de coisa? Então, é um processo de lembrei a palavra agora, é um processo de autoseleção, sabe? A gente vai se selecionando naquilo que a gente se adapta melhor e vai sendo selecionado por aquelas pessoas que são parecidas com a gente. Então, vira uma mesmice. Não, e o pior, né? A gente estava falando isso, nem sei se foi no outro episódio, quando você... o board da empresa, não, precisamos trazer alguém de um perfil diferente do que eles são, né? Mas aí o cara ou entra na geladeira ou na frigideira. Ou ambos, né? Ou ambos. Você tem toda a razão. Porque é muito difícil entrar a uma coisa diferente. O que eu geralmente sugiro, né, é você... tem coisas radicais que você ou vai ser difícil de mudar ou nunca vai mudar, mas você ter a abertura e a consciência de trazer e buscar alguém no seu time que cubra seu gap, sua Também, deficiência. isso é muito inteligente. Isso eu chamo de uma liderança sábia, né? Entender que tem pessoas diferentes, né? E chegar junto com essas pessoas, no sentido de aproveitar o que elas sendo diferentes. Mas a gente já conduziu vários programas de trainee, né? Então, você vai conduzir programa de trainee, você vai traçar o perfil, e os caras pedem a pessoa assim, assim, assado, estratégica, imaginativa, e que não seja muito preso a regulamentos, a operação, papapá. O que acontece? 3 meses depois, o cara vai embora, o cara é mandado embora. Porque ele é diferente do que está lá, entendeu? E os que estão lá não estão preparados para estar com o diferente. E aquele que, principalmente a geração de hoje, não fica aceitando muita coisa, muito tempo, né? Pega e puxa o carro. Então, assim, não adianta fazer programa de trainee desejando características e competências muito diferentes da organização se os líderes não estiverem preparados.
pro diferente. E aí não é só para treinar, é para todo mundo, né? Para a própria equipe, né? Não só da boca para fora, como às vezes acontece. Né? Bom, Miguel, você é professor da Fundação Dom Cabral há 15 anos, como a gente falou, né? Você é coach de executivos. O que você diria assim que são as lições que os executivos têm mais dificuldade de aprender e de mudar aquilo que você está sempre batendo lá com o murro em ponte fraca, como se diz? Sim. Olha, assim, é até meio esquisito falar, meio piegas, né? Mas eu acho que tem uma competência básica que ao longo dos anos só foi reforçando, porque a gente já sabe disso, na verdade, tem tantos estudos, tantas teorias sobre isso, tantas pesquisas sobre isso. Cara, tem que saber escutar o outro, né? Mas não é escutar daquele jeito que você fica respondendo e-mail e o outro está falando com você. É aquela escuta, por isso que eu falo que é meio piegas, porque a gente fala isso toda hora e nem entende direito o que é. Isso. Mas sabe, essa coisa de entender o outro, o que está passando o outro. Tem uma coisa também legal assim, entenda a história do outro, né? Todo mundo tem uma história, boas ou não boas, né? Todo mundo tem uma história. Então, assim, criar conexão. Acho que essa palavra vai além do que eu estou falando. A escuta ativa é uma forma de criar conexão. Então, voltando, o que eu vejo como grande deficiência da liderança hoje, se bem que eu, como disse, está melhorando bastante, assim, é a incapacidade, a incompetência de criar conexões genuínas, verdadeiras. Né? Esse é o grande problema, eu vejo. Então, valorizar, né, a conexão, né, e não como um meio, porque tem muito isso, a coisa utilitária, né? Eu estou fazendo essa conexão estratégica porque eu quero conseguir isso da pessoa, né? Mas é a conexão anterior, empática. Empática, cara, é coisa assim de... Você sabe que isso é mais difícil? Eu acho que isso é o mais difícil, criar conexões verdadeiras, né? E não superficiais. Aliás, não é só no trabalho, né? Na vida, no geral, a gente tem dificuldade em criar... Aliás, eu fiz um curso quando eu estava ainda na faculdade, estava começando a trabalhar lá na Philips, né, de grupos operativos. Puxa, eu lembro disso. Cara, era do Pichon Rivière, não era? A teoria Pichon Rivière. Pichon Rivière. Ele tem uma história muito bacana. Mas eu me lembro que o nosso coordenador, nosso professor, uma hora falou assim, por que vocês acham que as pessoas têm dificuldade realmente em se gostar e ter uma relação profunda, não superficial, uma conexão? Não. Sabe por quê? Porque um dia você sabe que você vai sofrer, porque um dos dois vai morrer. Uau! Então ele falava isso. Ele falava assim, cara, como é que você... são aquelas coisas inconscientes, óbvio que a gente não pensa, que eu falei no começo da nossa conversa. Assim, cara, eu vou aqui ser amigão do Roberto, entendeu? E eu sei que daqui a pouco, um dia ele vai embora, e o que vai acontecer comigo? Vou sofrer pra caramba. Então, inconsciente, para evitar esse sofrimento que é absolutamente inevitável, eu fico, né, na superfície, não vou sofrer tanto. E isso é na vida, na família, no trabalho, com todo mundo. E o luto não é nem apenas quando a pessoa morre, mas quando a relação, por algum motivo, azeda e perde aquela conexão, também sente um luto, né? Claro, claro. Acho que teve muito isso entre amigos e entre familiares até, na polarização da política recente, né? Que criou coisas lamentáveis, lutos de relações de anos, até familiares, por uma coisa idiota, temporária, passageira, né? Passageira, que é o aspecto político, né? É isso mesmo. Muito legal. Agora, assim, meio para fechar, eu sempre busco trazer da pessoa aqui entrevistada, né? Ainda mais alguém que tenha uma trajetória longa de sucesso, como professor, como coach, como empreendedor, né? Quer dizer, o que Miguel fez já na época da Saad Filippelli Coaching, que depois se tornou a Wright, né? E foi CEO da Wright por alguns anos. Todos os assessments que ele introduziu no Brasil, né? MBTI falamos mas tem outros também. Então, aproveitando, né, toda essa sua trajetória, né? Quer dizer,
e como líder, né, de grupos grandes, assim, o que você daria de conselhos? Porque assistem aqui o episódio pessoas da nossa geração, mas menos experientes, e pessoas iniciantes, né, na nossa em gestão de talento, gestão de pessoas, recursos humanos, relações industriais, todos os nomes que já tivemos para a nossa área, né? Que conselhos, que sugestões você daria para quem vai atuar nessa área? O que deveria priorizar para ser um bom profissional de sucesso na área? Na área de RH? Ou em tudo, né? Porque a coisa não é tão específica por área. Bom, talvez eu possa fazer um resumo do que a gente conversou aqui, né? Porque, assim, o grande problema, vamos chamar de problema mesmo, né? O grande issue que a gente vê hoje nas organizações, e é assim, é essa incapacidade de se colocar no lugar do outro, de entender o outro, ouvir ou se interessar por ouvir a história do outro, sabe? Quando a gente ouve a história do outro, isso já naturalmente já cria uma conexão diferente, né? E não, assim, não me entendam mal, fica aquela, mas tem que amar todo mundo que trabalha com você, tem que ser amigo de todo mundo. Não é isso que eu estou falando. Mas é o respeito pelas características que o outro tem, que são diferentes das suas, né? Não existe ninguém que é igual a ninguém, evidente. Também estou falando uma coisa tão fácil, mas assim, cara, entender e respeitar o jeito do outro, o que também não significa esquecer dos resultados, é bom que se diga, né? Porque às vezes a gente faz um discurso tão humanista e dá a impressão que a gente esquece que tem que dar resultado. Não. É esse ponto de equilíbrio entre a busca daquilo que precisa ser feito, dos resultados, e a consideração e o respeito pelos outros, esse é o grande pulo do gato, do meu ponto de vista. E algumas pessoas têm uma tendência muito forte para um lado ou muito forte para o outro lado. O que leva à conclusão de que todo mundo tem pontos a desenvolver, né? Comportamentos a se desenvolver. Eu acho que isso de ouvir, respeitar, interessar-se pela história de vida do outro para conseguir fazer a conexão, tem algo que demorou muitos anos, mas agora a gente está cada vez mais escutando, que é a humildade, né? Como a humildade para você ouvir, aprender com o outro, te abre portas para você, ao invés de julgar o outro, né, você aprender com a história de vida do outro. Né? O que tem a ver com o oposto da arrogância, da empáfia. E a gente encontra tanta gente, às vezes até por insegurança, né? Mostrando uma arrogância, uma empáfia que é terrível. Esse eu diria que se me perguntasse qual o pior comportamento para um líder, é esse, né? Ou por uma pessoa, não só para um líder, é ser arrogante, né? Porque quando você é arrogante, você acha que sabe tudo, está desprezando tudo que o outro tem, inclusive a história do outro. Então, negativamente, a arrogância é algo que impede qualquer tipo de conexão. É justamente o caminho oposto do que a gente propõe. Miguel, o que eu não te perguntei que você achou que eu ia perguntar para você responder a pergunta que eu não fiz? Palavras finais. Essa é boa, parece entrevista de seleção, né? O que você quer perguntar? Puxa, tem que ter alguma coisa preparada, porque não tem nada para perguntar. Cara, eu acho que sim, acho que essa experiência toda que a dá uma raiva, né? E às vezes também às vezes não, muita gente pisa no tomate, erra também, entendeu? E assim, o grande mensagem que eu gostaria de deixar é encarar o outro como outra pessoa, ter conexões verdadeiras, absolutamente não ser arrogante, coisas assim. Não sei, Betão, se tiver mais alguma coisa pode falar, mas acho que eu já falei tanto. Não, mas eu vou te fazer outra provocação agora. Que livro você escreveria hoje? Se te desse uma coisa, preciso escrever um outro livro. O que você escreveria hoje? Já tem 3, 4 aí? Não, 2 traduzidos, né? Um só escrito, mas é assim, eu aperfeiçoaria esse tema aqui, esse tema de desenvolvimento de liderança, trazendo muito mais esses conceitos de liderança humanizada. É isso que eu faria. E acho que isso seria muito legal.
Mas não estou com pique para escrever Não outro está? livro. Não Vamos tô. lá, junto, a gente Putz, faz mas, parceria. cara, é um trabalho que eu vou te falar. Em suma, quem sabe, agora que eu estou trabalhando menos, quem sabe, pode ser. Legal. Miguel, super obrigado. Foi muito gostoso. Tinha certeza que ia ser assim. Obrigado. Foi muito bom. E queria agradecer todos que assistiram, acompanharam a gente, assistiram no YouTube, escutaram no Spotify, né? Se alguém gostou, dá o like lá, curta e compartilhe com os amigos. Pode compartilhar com inimigos também, se não gostou, não tem problema. E agradecer também ao Grupo Move e a Creative Studios, hoje com o Rafael e a Bia. Agradecer por estar aqui permitindo a gente fazer essa gravação do nosso 6º episódio. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima. Já estou aqui pensando no próximo convidado. Não vou parar esta série aqui, porque está sendo tão gostoso. É um pouco egoísta, porque eu estou tendo muita satisfação e prazer de trazer amigos aqui para bater um papo. Eu sempre brinco, né? Dependendo do tema que surge, para isso seria melhor um vinhozinho, né? Talvez eu vá fazer um upgrade, né? E fazer personalidade com vinho. Com vinho, né? Obrigado, Roberto. Muito bacana estar aqui, uma experiência sensacional. Um abraço para todo mundo, viu? E obrigado a vocês aí, no fundo. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau.